Pronto. Então, esse webinário, ele é com foco na avaliação da prática, tá? E o que é que a gente vai abordar aqui hoje, tá? Primeiro, um nivelamento conceitual sobre o ENAD, para deixar todo mundo ciente do que é o ENAD. A gente sabe que é uma troca recorrente de coordenações de curso, então é importante que a gente faça esse nivelamento. Quais são as modalidades do ENAD 2026? Quais são os cursos da UFBA que estão sendo avaliados nesse ENAD, para que vocês saibam que vocês fazem parte de um todo, né, e onde vocês se encaixam? Quais são as avaliações específicas do ENAD das licenciaturas? O que é a avaliação da prática? Cada etapa da avaliação da prática, a gente vai passar por cadastros e inscrições, o questionário de AP do estudante e a aula do estudante, o instrumento de AP do supervisor e o questionário do orientador, a regularidade e irregularidade do estudante, novidades que tem nessa edição, um overview do cronograma, materiais de apoio que nós vamos compartilhar e sobre o próximo webinário, tá? Então, vamos lá. A parte de nivelamento conceitual introdutório. Gente, existe um sistema, tá, federal, chamado Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAIS, tá? E ele é composto por 3 instrumentos. A autoavaliação, que é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação, então a CPA da UFBA faz essa avaliação interna da própria universidade. Nós temos a avaliação externa em loco, que são quando os cursos recebem comissões que vêm do INEP, tá? E esse receber ultimamente tem sido só virtual, muitos de vocês aqui já passaram por essa avaliação. E temos o terceiro instrumento, que é o que nós estamos nos debruçando agora, que é o ENAD, tá? Que avalia o desempenho dos estudantes. Pronto. Então, o ENAD, que é um desses instrumentos, é também o quê? Um componente curricular obrigatório, tá? Quem já olhou o histórico escolar de um estudante sabe que no cabeçalho tem um campo que chama-se situação ENAD ingressante, ENAD concluinte. Por quê? Porque, conforme regulamentação do MEC, o ENAD é um componente curricular obrigatório. Então, por ser um componente curricular obrigatório, se ele não está registrado no histórico escolar, o estudante não cola grau e não tem o seu diploma expedido. Além disso, o ENAD ele serve também para a renovação do reconhecimento dos cursos de vocês, tá? Que é um processo que, se não for pela avaliação em loco, ele é praticamente automático, tá? E o ENAD é uma das formas dele acontecer. Aí eu quero aproveitar aqui e dizer para as minhas colegas Sirlene, a professora Mônica, fiquem à vontade, tá? Para me interromper, se for preciso. E ele aqui a regulamentação, né, as normativas gerais que regem o INEP, a lei, a portaria normativa do MEC e os demais editais e retificações e portarias que a gente até já compartilhou, algumas que saíram para vocês, né? Então, pronto. Então, entendemos o que é o ENAD, né? E quais são as modalidades do ENAD nesse ano? Aliás, desde o ano passado, o ENAD agora tem 4 modalidades. Então, existe o ENAD dos bacharelados e superiores de tecnologia. No caso da UFBA, nós temos apenas bacharelados enquadrados. O ENAD de medicina, específico dos cursos de medicina. E o ENAD das licenciaturas, dividido entre avaliação teórica, que é a prova nacional docente, nós não vamos nos debruçar nisso agora, e a avaliação da prática, que é o que estamos tratando hoje, tá? Pronto. Então, para vocês terem um panorama geral, os cursos avaliados no ENAD 2026 desse ano são Medicina, Campus Vitória da Conquista, Campus Salvador. Essa lista aqui de cursos de bacharelado, também temos Vitória da Conquista, Salvador, Camaçari, e as licenciaturas, né, que são vocês, e a gente tem aqui uma lista de diferentes modalidades, tá? Tanto presencial quanto EAD. Esses cursos que estão em laranja, eu estou chamando a atenção, ciências biológicas e química, porque eles vão participar, tá? Se os coordenadores estiverem aqui, tanto do ENAD das licenciaturas, quanto do ENAD dos bacharelados. Quem define essa lista, as áreas, né, que serão avaliadas é o INEP.
Certo. Então, agora focando no ENAD das licenciaturas, como eu já tinha dito, são 2 tipos de avaliações, uma avaliação teórica, que como o próprio nome sugere, é uma prova teórica, que vai avaliar ali os conhecimentos gerais e específicos dos licenciandos e os seus processos, o seu processo formativo, o que é que eles pensam sobre o processo formativo deles aqui na UFBA, nos cursos da UFBA. E a avaliação da prática, que a gente está focando hoje, que também é uma prova prática, que visa avaliar, com fins diagnósticos, os conhecimentos, as competências, as habilidades práticas desenvolvidas pelos estudantes e levantar informações sobre o estágio e as atividades práticas realizadas. Então, vamos dizer assim, grosso modo, a avaliação teórica é objetiva ver a questão do conhecimento teórico, e a avaliação da prática objetiva, ver o conhecimento prático focado no que diz respeito ao estágio, tá? Essa parte introdutória, gente, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma pergunta no chat, Jean? Pode fazer. Eu acho que eu me perdi, Lorena. Você falou que eram 4 modalidades: bacharelados, medicina, licenciaturas, e eu não encontrei o quarto. Espera aí que eu vou voltar aqui. É porque, veja bem, dentro de licenciaturas, há 2 modalidades de avaliação, então por isso 4, tá? Dentro das licenciaturas, a gente tem a avaliação teórica e a avaliação da prática, por isso 4. Respondido, Pro? Lorena, Sim, professor Humberto. sim. Lorena, você comentou aí, acho que foi do próximo slide, onde aparecem os cursos. Por favor. Tudo bem. Então, cursos avaliados no ENAD 2026, ou seja, que vai ser 26, 27. Quando fala ENAD 26, é 26, 27, é isso, né? Não, é 26. Ano de Porque 26. Porque o ENAD não era de junho a junho? é Julho, porque isso. mudou? Veja bem, a gente está falando da avaliação da prática, né? Ah, Dessa vez, o INEP colocou um cronograma em que o primeiro período da avaliação da prática é o primeiro semestre do ano. E o segundo período da avaliação da prática é o segundo semestre do ano. Então, diferente dos outros anos, não ficou um primeiro período no fim de um ano e o segundo no início do outro ano, certo? como vinha sendo, né? Ficou os 2 períodos no mesmo ano. Então, só para ficar bem claro, então, no ENAD 25, 26, ENAD 25, 26, que começou em junho, julho do ano passado, né, que ele pegava 25.2 e 26.1, não haverá mais a segunda AP, é isso? Não, exatamente. Não tem mais, só teve a primeira AP. No ENAD 2025, Ponto, só teve um período de AP, sem aviso prévio. sem aviso prévio, exato. E o Exato. segundo período que estava programado, então, foi Não há. cancelado. Não há. Vai haver, O perfeito. que vai haver agora é o ENAD 2026. Então, ENAD certo? 2026, única e exclusivamente com atividade prática, não vai ter teoria, não vai ter prova Não, teórica. vai ter sim, vai ter. Ah, vai? Vai, mas nesse momento a gente só está focando na AP, para não tudo bem, confundir. é só essas indicações, porque eu estava ficando com a impressão de que só haveria prática. Tá? No caso da química, eu estou vendo aqui que volta ao bacharelado, então vai ter bacharelado tanto na química, tanto no bacharelado quanto na licenciatura. Exatamente. Perfeito. Exatamente, Tudo bem, professor. Acho que tem uma pergunta. Pode falar. É Moima, tá? É porque eu estou com Bianca aqui, da biologia. A avaliação, eu não sei se você vai falar ainda, se for falar ainda, você me diz, que depois eu pergunto. Porque vai ter o bacharelado e a licenciatura para a gente. A avaliação teórica é a mesma, porque antes era. Aí depois eles separaram. Primeiro, o bacharelado, eu imagino que só tem a teórica, não vai ter prática, né? E a avaliação teórica é a mesma para o bacharelado e a licenciatura, ou vai ser separado? Querida, essa é uma pergunta que eu não vou poder te responder com toda a certeza, porque ainda não saiu os editais específicos, né? Entendi. Do bacharelado e da licenciatura. Porém, creio que serão provas diferentes, pois o formato da licenciatura é diferente.
né? São número de questões diferentes, tem questão aberta, então creio que serão diferentes. Tá, porque antes eles faziam junto, né? Mas foi antes de começar esse ENAD da licenciatura, então... Exato, Tá exato. certo, então. Obrigada. Jean, leia aí as perguntas do chat, meu amor. Ok. Marcos Vilagóes está perguntando se 26 terá 2 períodos de avaliação da prática. Então, foi o que eu respondi para o professor Humberto. Então, serão 2 períodos de AP, tá? Um agora em 2026.1 e outro em 2026.2, certo? E se alguém se formar em 26.2, esse meio do caminho... A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso lá na frente, na parte de habilitados. Tá bom? Mas 2 professores levantaram. Pois não. Foi Humberto? Não, foi a professora Luciana Dutini e Marco Antônio. Eu já perguntei. Ok. Professora Luciana? Oi, boa tarde. Não, eu só quero confirmar, ainda na questão que o professor Humberto colocou, só confirmar, porque esses calendários do ENAD complicaram bastante a minha cabeça. Antes a gente tinha um período para AT, que pegava concluintes do segundo semestre de um ano e do primeiro semestre do outro, e 2 períodos de AP. Aí agora a gente vai pegar a AP, primeiro e segundo semestre do mesmo ano, e AP vai continuar sendo segundo e primeiro semestre do outro ano. Por favor, fala prática e teórica, que não dá para entender se é P ou T. Por favor, Lu. Tá bom, Marquinhos. Na avaliação... Eu entendi, professora. Você entendeu? Então, veja bem, creio que sim, né? Creio que a avaliação teórica vai continuar nos mesmos moldes anteriores, tá? Mas a gente não saiu ainda o edital específico da teórica, a gente sabe que o INEP pode mudar coisas, mas eu creio que ele não vai mudar, tá bom? Agora, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir para a gente focar na avaliação da prática, porque tem coordenadores novos aqui, e eu acho que ficar falando da teórica aqui vai bagunçar um pouquinho a cabeça deles. A gente vai ter o nosso webinário da teórica, tá bom? Pode ser? Pronto. Acho que tem mais alguma dúvida sobre essa parte, eu posso seguir. Entendo que vou seguir. Pronto, então, a avaliação da prática. O que é a avaliação da prática? É uma avaliação aplicada durante a realização dos estágios supervisionados obrigatórios. Então, aquele componente lá de estágio curricular supervisionado da grade curricular de vocês, né? Então, ela é aplicada durante a realização desse estágio, realizados em escolas de educação básica, públicas ou privadas, com foco no período em que o estudante assume a regência de classe. Então, reparem que é um combo de condições, né? Durante o estágio supervisionado obrigatório, que seja realizado em escola de educação básica e num período em que o estudante assume a regência de classe. Porque há estágios, né, que é só de observação, enfim, os orientadores de estágio sabem melhor sobre isso. Então, não é em todo estágio supervisionado obrigatório que vai haver avaliação da prática. Tem que ser no período, naquele componente em que há regência de classe. E quando o estágio está sendo realizado em escola de educação básica, tá? Então, esse é o combo para a realização da AP. O que é analisado na avaliação da prática? São analisadas as atividades desenvolvidas durante o estágio, o plano da aula que o estudante irá ministrar, a própria aula ministrada em si,
a formação e as condições de trabalho do docente da escola, o supervisor de estágio da escola, as condições de acompanhamento do estágio na UFBA e as contribuições do estágio para a formação do estudante. Então, aqui é um resumo do que é AP e do que é analisado durante esse processo avaliativo. Existem muitos atores nesse processo, certo? E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e quais são as responsabilidades de cada um deles. Mas, de forma geral, uma coisa que todos nós precisamos fazer, tanto nós aqui, PI, NACG, vocês coordenadores, orientadores, estudantes, é acompanhar as publicações das normativas e tomar ciência delas, né? A gente sempre está fazendo também esse acompanhamento e compartilhando com vocês, né, o que sai do INEP. Então, cabe ao INEP, o que é a atribuição do INEP? Realizar o ENAD, indicar e aprovar as áreas de avaliação, dispor sobre as diretrizes, os procedimentos, os cronogramas, as normas, todos os aspectos relativos ao ENAD, capacitar os orientadores e os supervisores de estágio das licenciaturas, acompanhar as ações dos supervisores de estágio por meio de uma empresa aplicadora e realizar o pagamento aos supervisores. Esse é o combo de responsabilidade do INEP. Nós aqui, NACG e Procuradoria Educacional Institucional, nós acompanhamos o enquadramento dos nossos cursos, né? Se eles estão dentro das áreas de avaliação que foram indicadas pelo INEP. Acompanhamos os processos de vocês, né? As ações de vocês. Orientamos vocês no atendimento às normativas do INEP, às demandas que surgirem no meio do processo. E articulamos, damos ciência a outras instâncias da UFBA, como, por exemplo, o STI, que entra em parceria com a gente, o Núcleo de Integralização Curricular da SUPAC, a própria pró-reitora, né, em casos de necessidade de cientificar sobre coisas, articular sobre coisas relativas, né, a esse processo. Então, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é esse trabalho, desse trabalho de orientação, né? A gente estuda o que sai do INEP, as normativas que eles publicam, e a gente tenta traduzir isso de uma forma mais prática, fácil, e com base nas experiências que nós fomos adquirindo, no caso da AP, nos últimos 2 anos, né? Coordenador de curso, tá? Coordenadores, quais são as responsabilidades? Não se preocupe, eu só vou listar, mas a gente vai falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas coisas. Declarar a existência ou inexistência de estudantes habilitados, cadastrar os orientadores, os supervisores e o código das escolas, inscrever os estudantes, informar os estudantes da sua inscrição, divulgar aos estudantes as normativas, acompanhar as ações dos estudantes inscritos, incentivá-los, orientá-los, contatá-los em caso de pendências, se for necessário, preencher a declaração de responsabilidade. Tá? Esse é o combo do coordenador. Os estudantes habilitados têm também o seu papel. Eles precisam se certificar de que preenchem os requisitos para estar inscritos, verificar se foram inscritos corretamente. Eles precisam preencher os seus instrumentos obrigatórios, responder o questionário de AP, alinhar com o supervisor de estágio da escola a data da aula que vai ser avaliada, entregar o plano de aula ao supervisor da escola e ministrar a aula, tá? E os orientadores de estágio aqui da UFBA, né? O docente da UFBA responsável pelo acompanhamento do estágio supervisionado obrigatório no curso de graduação do estudante, né? Então, veja bem, só para ficar claro, o INEP chama o docente da escola de supervisor do estágio. E aqui da UFBA ele chama de orientador de estágio, tá? Então, o orientador de estágio aqui da UFBA precisa informar o seu CPF, o CPF do supervisor da escola e o código da escola de educação básica ao coordenador de curso, para que então o coordenador possa de fato realizar o cadastro no sistema. Precisa realizar a capacitação assíncrona do INEP, se ainda não fez, preencher o seu questionário, também monitorar as ações dos seus estudantes, alinhar, se possível, com o estudante ou supervisor a data da aula também a ser avaliada, se possível, assistir a aula ministrada pelo estudante e atualizar o coordenador de curso sobre qualquer informação relevante,
no meio desse processo avaliativo. Então, gente, o coordenador de curso e orientador de estágio trabalham em parceria, tá? É um trabalho de parceria. E por último, supervisor de estágio, né, que é o docente da escola de educação básica, em que o estudante realiza o estágio e que deve ser atuante na área de conhecimento do curso de graduação do aluno. Ele é a figura de avaliador externo do INEP, por isso que o INEP realiza um pagamento, né, ao supervisor de estágio. Então, é como se ele fosse um avaliador ali externo contratado pelo INEP. Então, esse supervisor, ele deve, né, mediante ali a comunicação com o orientador, informar o seu CPF, seu código da escola, preencher os seus dados pessoais bancários no sistema, realizar também a capacitação assíncrona, caso ainda não tenha feito, também monitorar as ações dos seus estudantes, alinhar a data da aula a ser avaliada com o estudante, se possível com o orientador, receber o plano de aula do estudante, assistir à aula ministrada pelo estudante e preencher o seu instrumento. Sobre esta parte em que a gente apresenta todos os atores envolvidos, suas responsabilidades, né? O que é AP, a gente vai detalhar, obviamente, cada fluxo da AP, mas sobre essa parte tem alguma pergunta? Eu tenho, Lorena. Olá, professor. Você vai, eu acredito que você vai chegar no cronograma ainda, né? Sim. Então deixa para lá. Tá. Deixa para chegar lá, quer dizer. Porque a pergunta, meio que adiantando, né? Diante desse problemão que nós estamos tendo com matrícula, como gerar as listas para P, se vai casar com a data do ENAD. Mas deixa você chegar lá, que eu acho que você vai falar sobre isso. Sim. Professora Adriana disse, né? Alguns supervisores se queixam que não receberam pagamento da AP. Nós estamos cientes disso. Nós estamos cientes, professora Adriana. Inclusive, deixamos cientes também a professora Mônica, a professora Nancy dessas situações. Só que assim, como a gente colocou aqui, o supervisor da escola, ele é um avaliador externo do INEP, né? E é atribuição do INEP realizar esse pagamento. O que eu posso orientar, o que a gente pode orientar, é que esse supervisor abra demanda ao INEP, porque todo mundo pode abrir demanda ao INEP, né? Ah, mas a demanda não foi respondida, então a gente vai na ouvidoria. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já fui na ouvidoria, porque demandas minhas não foram respondidas, demoraram muito tempo, e eu precisei ir à ouvidoria do INEP para demonstrar essa situação. Foi aí que eu vim receber respostas das demandas que eu abri. Então, são os canais, tá? Que eu sugiro aqui para vocês falarem com esses supervisores, que eles abram demanda, vão na ouvidoria, porque a ouvidoria tem um tempo ali, né, em que as pessoas são meio que obrigadas a responder, né? A professora Luciana está digitando. A última função falada foi qual? Supervisor de estágio? Supervisor de estágio, que é o docente da escola que supervisiona o estágio, o estagiário, né? É da escola de ensino básico. Isso. Bom. Professora Luciana? Eu não estou digitando, não, é privado para Sirilene, eu achei que estava respondendo só para ela. Vou lá, peraí. Ah, tá. Pronto. Então, alguma pergunta, gente, sobre essa parte no momento? Eu sei que dúvidas vão surgir depois e a gente vai estar disponível, tá? Ok. Então, eu vou dar Vai ter continuidade. esse material vai estar disponível depois também, né? Com certeza, com certeza. Viu? Ô, Lorena, se me permite, boa tarde, Tiago aqui. Boa tarde. Então, no caso, o supervisor de estágio, ele acumula, digamos assim, duas funções. Ele é o supervisor de estágio, ao mesmo tempo é o avaliador externo do INEP, é isso? Exato. Ok. O pagamento que ele recebe é relativo à avaliação do INEP, a ser avaliador do INEP, certo? Então, tá. Então, quando a gente desloca o professor de estágio, desloca o estudante, né? Aloca o estudante no campo de estágio, ele precisa considerar
que se esse campo tem um supervisor que se coloca nessa condição também de ser avaliador externo do INEP, né? É interessante que sim. Ok. É interessante que sim, né? O pagamento, eu não sei, esse edital não trouxe o valor específico, mas nos outros editais era R$ 100 por estudante, se não me engano, avaliado, e no limite de 1.000, sabe? Bom, então, vamos continuar. Pronto, então vamos fazer aqui um resumo do fluxo da AP. Isso aqui é muito legal para vocês terem noção do passo a passo, né, do início ao fim, tá? Então, esse é um quadrozinho que o próprio INEP elaborou. Então, como começa? Começa com o coordenador de curso, tá? Claro que aqui vai ter a parceria do orientador de estágio, dando aquelas informações de CPF dele, CPF do supervisor, código da escola, tá? Mas, nesse momento inicial, as principais ações são do coordenador de curso, que estão de verde. Inicia declarando a existência de estudantes habilitados, depois cadastra o professor orientador no sistema, depois cadastra o professor supervisor, informa o código da escola e inscreve o estudante, certo? Após essa primeira parte, pronto, feita a inscrição do estudante, entra o papel do estudante. O papel do estudante é preencher o seu questionário de avaliação da prática e realizar a aula específica que vai ser avaliada. Depois, entra o papel do supervisor da escola, que é preencher o seu instrumento de avaliação da prática. Por último, entra o papel final do orientador, que é preencher o seu questionário. E aí, acabou a avaliação da prática, tá? Esse fluxo, ele é realmente uma coisa após a outra, tá? Não tem como uma coisa vir antes da outra aqui. Não tem como. Vamos agora esmiuçar, né, um pouco isso. Mas antes, nossos coordenadores e orientadores que estão com a gente aí desde 2024, desde o ano passado, sabe que o INEP, o sistema, tem muitas instabilidades, apresenta bugs, erros. Então, a gente sempre está orientando que não deixe para fazer as ações nos últimos dias, para evitar, né, maiores problemas, tá? Aqui a gente deixa o link do site do INEP. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu vou ter que colocar aqui uma outra tela para poder mostrar. Só um minutinho. Pronto. Deixa eu ver se ficou grande aqui. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Esse aqui é o sistema, tá? É a tela do sistema ENAD. Então, todas as ações de registro da avaliação da prática é nesse sistema. E é por aqui, ó. A primeira coisa é logar no sistema, entrar no sistema ENAD. E aí o sistema automaticamente vai encaminhar, seja coordenador, seja orientador, seja supervisor, seja estudante, para esse login do gov.br. E aí sim, automaticamente, vocês conseguem entrar no sistema ENAD, seja como coordenador, seja como orientador, seja como supervisor, ou seja como estudante, tá? Pronto, só queria mostrar isso para vocês. Pronto, então é assim que se entra no sistema ENAD, tá? A API, né Lene, pediu inclusive que vocês mandassem dados atualizados, né, de coordenadores que entraram agora, para justamente vocês conseguirem entrar sem problemas, porque ela precisa cadastrar, né, coordenadores novos no sistema do MEC, tá bom? Para que haja essa comunicação aí fluida entre os sistemas. Então, se você tiver algum problema de entrar no sistema, pode falar com a API diretamente ou com a gente, que a gente vai repassar para ela, tá bom? Então, vamos lá. Primeira etapa do fluxo, tá? Da AP. Só um minutinho aqui para beber uma água. Tudo começa com o preenchimento da declaração de existência ou inexistência de estudantes habilitados
pela coordenação de curso. Então tá. Quem é o estudante habilitado, né? Como eu vou saber quem é esse estudante? É o estudante que está inscrito no componente curricular de estágio supervisionado e que nesse componente ele esteja realizando ou venha a iniciar a regência de classe na educação básica em um dos períodos de inscrição que está lá no cronograma. Ou seja, o estudante está inscrito no componente curricular de estágio. Nesse componente, há a realização da regência de classe na educação básica, agora, em 2026.1. Né? Então, se ele está inscrito nesse componente, ele deve ser inscrito até o dia 12 de junho, conforme o cronograma do INEP. Aí, vamos pensar agora em 2026.2. Né? Se o estudante vai estar inscrito em componente curricular de estágio supervisionado em que há regência de classe na educação básica em 2026.2, esse é o período em que ele deverá ser inscrito na AP, de 3/8 a 6 de novembro. Certo? Pronto. Então, esses são os estudantes habilitados. Eu gostaria até de colocar aqui um lembrete, né? 3 não, né? Mais de 3, são 5, se não me engano. 5 novos cursos estão sendo avaliados agora, né? Que não foram avaliados nos anos anteriores no INAD das licenciaturas. Ciências Naturais, Teatro e Dança, tanto presencial quanto EAD. Dança já nos mandou um e-mail, não é isso? Dizendo qual é esse componente, porque nós enviamos e-mail para esses novos cursos, assim como fizemos com os demais, pedindo para confirmar qual é esse componente curricular de estágio supervisionado em que há regência de classe na educação básica. O que foi que eu fiz? Eu entrei lá no SIGA, vi a estrutura curricular dos cursos, vi quais eram os componentes de estágio supervisionado. Na descrição desse componente, eu olhei aqueles que tinham, né, explicitamente ou não, que havia regência de classe. Né? E aí eu mandei para esses cursos pedindo para confirmar se é isso mesmo, se é esse componente mesmo, e para aqueles que têm mais de um componente com essas características, indicar qual é esse componente então, né? Para que a STI faça o levantamento da listagem desses alunos, para que então a gente forneça para vocês a planilha correta para fazerem a inscrição em lote desses estudantes, certo? Então, se ficou alguma dúvida sobre essa parte, quando chegar aqui no final, no bloco, vocês falam que a gente tira essa dúvida sobre a escolha aí desse componente. Tá certo? Bom, mas esse é o estudante habilitado. E para deixar mais claro ainda, quem não está habilitado? Qual é o estudante que não está habilitado e, portanto, não deve ser inscrito? O estudante que já realizou a avaliação da prática em outro período, e está regular. O estudante que já cumpriu todos os períodos de regência no âmbito do estágio na educação básica, antes do início do período de inscrição. Um professor, que eu já esqueci quem foi, perdão, perguntou, mas se o estudante colar o grau antes do período de inscrição, né? Aí ele não vai estar habilitado, porque significa que ele já concluiu, ele já cumpriu todo o seu estágio curricular supervisionado, né? Então, ele já não vai estar habilitado. O estudante, e outro caso que não está habilitado, o estudante que esteja vinculado ao polo no exterior, em caso de curso EAD ou semipresencial. Creio que não temos essa situação aqui, né? Na universidade. Pronto, então sabemos quem está habilitado e sabemos quem não está habilitado. A partir disso, o professor vai então preencher, dizendo, temos estudantes habilitados ou não temos estudantes habilitados, lá no sistema ENAD. Feito isso, e havendo estudantes habilitados, vamos para o passo 2, que é o cadastro dos orientadores e supervisores de estágio no sistema ENAD. Né? Então, como eu já tinha dito lá anteriormente, o orientador de estágio vai informar ao coordenador de curso o seu CPF, o CPF do supervisor e o código INEP da escola, porque com esses dados o coordenador pode realizar o cadastro do orientador, do supervisor e da escola. Veja bem, esses cadastros podem ser feitos por preenchimento individual, né? Tem lá um formulário,
né, no Sistema ENADE. Então, você pode preencher esse formulário do orientador, do coordenador, da escola e pronto. Ou em lote. Geralmente, na nossa experiência, não são muitos orientadores, nem muitos supervisores, nem muitas escolas por curso. Então, a gente recomenda que o cadastro seja individual mesmo, porque acreditamos que facilita, tá bom? Ah, Lorena, eu errei ou aconteceu alguma mudança e eu vou precisar alterar esse cadastro que eu fiz. Alterações podem ser feitas até o último dia do cadastro, estabelecido no cronograma, tá? Atentando-se para as atualizações na inscrição do estudante. Por quê? Porque, veja bem, primeiro se cadastra orientadores, supervisores e escolas, para então depois inscrever o estudante. Por quê? O estudante é vinculado a um orientador que já está cadastrado na plataforma, a um supervisor que já está cadastrado na plataforma e a uma escola que já está cadastrada na plataforma, certo? Então, se você altera um orientador ou um supervisor, né, e consequentemente uma escola, aí você vai precisar também atualizar a inscrição do estudante, para que ele não fique vinculado a orientadores ou supervisores ou escolas equivocados, tá? E isso inviabiliza a avaliação da prática. Como eu já citei aqui, para o cadastro em lote, apesar de a gente não recomendar, do mesmo modo, a STI irá disponibilizar planilhas semi-preenchidas para quem resolver fazer o cadastro em lote poder fazer, tá? Por que semi-preenchidas? Porque a gente, informações do CPF do supervisor e código INEP da escola, o CIGA não tem, tá bom? Então, essas células teriam que ser preenchidas após o recebimento dessa planilha. Pronto, então, preenchi que há estudantes habilitados, fiz o cadastro dos supervisores, orientadores e código da escola. Agora, é o último passo, propriamente dito, do coordenador, que é inscrever os estudantes habilitados, né? Então, o coordenador vai realizar as inscrições desses estudantes. Também pode ser feito por meio individual ou em lote. Se forem poucos estudantes, tem cursos que têm poucos estudantes, 3, 5 estudantes habilitados, a gente recomenda que seja individual, porque eu acho até mais fácil. Mas há cursos que têm 90, 100 e poucos estudantes, tem uma quantidade muito grande de estudantes habilitados. Então, a gente recomenda que seja em lote. Para esse caso, é que a STI também irá disponibilizar, né, a planilha semi-preenchida para este fim, certo? Gente, não é qualquer planilha, tá? Só para ficar claro. O INEP estabelece no edital um layout de planilha no formato que o Sistema ENADE aceita, tá? Então, a STI está já trabalhando nisso. Hoje eu conversei com algumas pessoas, me deram uma previsão de que até sexta-feira essas planilhas vão estar prontas para envio. Então, deve chegar a vocês na segunda-feira. Então, é já dentro de um formato, tá? Que o Sistema ENADE aceita. Do mesmo modo, os ajustes de inscrição podem ser realizados até o último dia de inscrições. Assim como foi no cadastro, também pode ser aqui, tá bom? Aí, no caso também de erros, essas correções podem ser feitas diretamente no cadastro do estudante. Em caso de poucos erros, um estudante ou outro, eu recomendo também que isso seja feito individualmente. Ok, então essa foi a primeira parte do coordenador, tá? Gente, podem ir no chat digitando perguntas que tiverem, tá? Porque eu vou fechar o fluxo aqui para a gente não interromper e aí depois eu vou abrir para perguntas. Pronto, então fechou a parte do coordenador, até inscrever estudantes. Fechou assim, né, gente? Vocês entendem. E aí vem o papel do estudante, que é o primeiro papel dele, que é preencher o seu questionário de avaliação da prática. Então, do mesmo modo que eu mostrei para vocês, a primeira etapa de efetuar login é igual para todo mundo. Então, ele vai entrar no Sistema ENADE, que vai levá-lo ao gov.br e ele vai fazer o login. Esse questionário de API do estudante, o que é que esse questionário vai perguntar? Vai perguntar ao estudante as suas atividades que ele realizou no estágio, o que é que ele achou dessas atividades e quais são as suas perspectivas profissionais,
tá? E aí o estudante vai preencher todas essas informações e dentre elas vai ter lá o plano da aula a ser avaliada, né? Então, dentre todas as aulas que o estudante vai dar no estágio, uma aula específica vai ser escolhida para essa avaliação da prática. Tá sem áudio. Sumiu o áudio aqui. Voltou? Voltou? Voltou. Ah, pronto. Vocês ouviram até onde? Até que ele ia preencher o plano de aula. Pronto, então foi bem no lugar certinho. Então, ele vai preencher o plano de aula, tá? Ou seja, de todas as aulas que ele vai dar nesse componente de estágio, uma dessas aulas será escolhida para essa avaliação específica, a avaliação da prática. Então, ele vai preencher o plano de aula e vai colocar lá a data dessa aula no sistema também. Então, antes dele fazer isso, é importante que ele acorde com o supervisor da escola a data dessa aula, porque o supervisor tem que estar disponível, né? Tem que ser um encontro de agendas, ok? Então, ele acorda com o supervisor da escola a data da aula, e então ele preenche o seu questionário de AP com o plano da aula. O INEP diz que o preenchimento desse questionário deve ser feito até 10 dias antes da aula, então antecedência mínima de 10 dias antes da aula. Pronto, então, o estudante preencheu o seu questionário, chegou o dia da aula, né? E aí entra aqui mais fortemente o papel do supervisor. O edital diz que a duração mínima da aula é 1 hora, tá? E uma novidade nessa edição é que tem a duração máxima. Isso não estava nas outras edições, tá? Então, se o estudante está estagiando na educação infantil ou no ensino fundamental, o máximo é 5 horas, tá certo? E o edital ainda chama a atenção o seguinte, que no caso da educação infantil, a aula deverá ser realizada para crianças de 4 a 5 anos. Se o estudante estiver estagiando nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, a duração máxima é de 3 horas aula, tá? No dia da aula, o estudante irá entregar uma cópia do plano de aula que foi cadastrado no sistema ao supervisor da escola. Ok, então finalizou a parte do estudante. Agora entra o papel mais importante do supervisor, que é preencher o instrumento dele de AP. Do mesmo modo, o supervisor vai acessar o sistema, né, utilizando o gov.br. Como eu já disse, ele vai precisar, inclusive, ter um acesso prévio para ele preencher seus dados pessoais, dados bancários, conhecer o instrumento com certa antecedência, realizar a capacitação assíncrona, e ele tem até 10 dias após a aula para preencher o instrumento daquela aula, né? E o que é que esse instrumento vai perguntar ao supervisor? Como foi a atuação daquele estudante? Ele vai indicar quais as habilidades que o estudante demonstrou e aquelas habilidades que ele acha que ainda merecem ser desenvolvidas. Além também de perguntar coisas da sua escola, do ambiente que ele trabalha, da sua formação, enfim, tá? Lembrando que quem já fez a capacitação, o supervisor de estágio que já fez a capacitação, não precisa fazer novamente. Pronto. Então, o supervisor fechou os seus instrumentos de AP, o orientador de estágio entra em cena novamente para preencher o seu questionário de AP. Do mesmo modo, ele vai acessar o sistema ENAD, tá? Realizar a capacitação assíncrona, se ele ainda não realizou, e vai preencher o seu questionário, tá? Que vai perguntar sobre a sua experiência no acompanhamento do estágio, as condições desse acompanhamento, as atividades que o estudante desenvolveu e as contribuições do estágio para a formação desse estudante, certo? É importante ressaltar aqui para os orientadores que o questionário de vocês só vai estar disponível ao passo em que o supervisor preencher seu instrumento. Então, vamos dizer, né? O orientador X e o supervisor Y estão orientando o mesmo estudante, né? Então, determinado estudante vai ter lá o seu instrumento de AP preenchido pelo supervisor e então o questionário de AP relativo a esse estudante vai estar disponível para o orientador, tá? Então, primeiro o orientador preenche o instrumento
depois o sistema disponibiliza o questionário. Primeiro o supervisor preenche o instrumento, depois o sistema disponibiliza esse questionário para o orientador. Uma coisa muito importante que eu preciso ressaltar aqui, tá? E que o edital traz. Cada ator tem total liberdade para preencher os seus instrumentos, né? Então, o estudante tem total liberdade para preencher o seu questionário, assim como o supervisor e assim como o orientador, tá bom? É de responsabilidade individual esses preenchimentos e uma pessoa não pode interferir nas respostas de outra pessoa, tá? Pronto, fechamos o fluxo da AP. Agora a gente entra para a parte das perguntas. Agora o professor Marcos levantou a mão. E eu tenho aqui a listinha já com algumas perguntas, tá? Então vamos responder o professor Então, Marcos temos e depois 7 você lê as perguntas, tá bom? Pode Temos falar, 7 passos que devem ser seguidos na sequência. Essa sequência, então, vai se repetir 2 vezes, uma em 26.1 e outra em 27.2. Exato. O prazo de cadastro do estudante, se existe ou não estudante, no nosso caso, para estágio 3, porque é regência no semestre ímpar, é até 12 de junho. E o prazo para o orientador e preencher o CPF do orientador, o CPF do supervisor, o código do INEP na escola. Qual é esse prazo? Isso, a gente vai. Os outros prazos todos, na verdade, é a pergunta. Isso, no final a gente vai trazer todo esse cronograma, tá? Mas assim, deixa eu ver aqui. Lori, Pode deixa eu adiantar. só Diga, meu fazer amor. uma correção rápida que o professor Marcos acabou falando, 2026-1 e 2027-2. E, na verdade, é 26-1 e 26-2. Certo? Exato, exato. Só para não confundir. Obrigada. Até 12 de junho, tá? Toda essa etapa aqui dos coordenadores, tá vendo? Preenchimento da declaração de existência e inexistência, cadastro de orientadores, inscrição de estudantes, até 12 de junho pelo cronograma do INEP. Pronto. As perguntas do chat, né? Isso. Vou começar aqui com a professora Clara. Ela disse: entendo, então, que é a coordenação do curso, junto ao orientador do estágio, que indica os estudantes para a prova, no caso da avaliação da prática, certo? Sim, não deixa de ser. O que a STI vai fazer é baixar a lista de, grosso modo, tá? Baixar a lista de estudantes inscritos no componente curricular de estágio, em que há atividade de regência, o componente que vocês indicaram, ok? Então, ela vai baixar essa lista, né? Com essa lista em mãos, como coordenador, como orientador de estágio, em parceria, vocês vão fazer a verificação, obviamente, né? Ver se tem alguma falha. Creio que não tem, porque baixa direto do cigarro, mas é importante fazer a verificação se tem alguém que deve sair, alguém que deve entrar, enfim. Pronto, ela teve mais uma pergunta, que é, só um momento. Temos ali indicados os prazos para registros? Ou os prazos virão nos editais, ainda não publicados? Isso, eu já dei um spoiler do cronograma, né? Ali no final. O edital a gente compartilhou com vocês já, mas não se preocupem que a gente vai reenviar. E nesse edital tem o cronograma completo, tanto do primeiro período da AP, agora, quanto do segundo período. Tem um professor, eu não sei se eu sei pronunciar corretamente, é Obadias ou... É desse jeito, né? Obadias? Isso, Abadias. Ok. Ele informa que indicou que no curso de música EAD seria o estágio 5, e isso já ocorreu no semestre passado. O que ele quer saber é se ele vai ter estudante habilitado para 2026. Bom, se tiver estudante inscrito no componente, se o componente for ofertado e tiver estudante inscrito, né? Então vai ter estudante habilitado. São essas condições, né? Componente ofertado e estudante inscrito. Complementando a Lori, lembrando, professores, que mesmo que vocês não tenham estudante habilitado, você tem que acessar o ENAD
e marcar lá que não tem estudante habilitado para o AP. Senão fica em aberto como se o curso não tivesse feito ainda a inscrição. Então, tendo aluno habilitado, acessa o sistema e marca que tem aluno habilitado, e não tendo, acessa também o sistema e faz essa marcação. Mais alguma pergunta do chat? Deixa eu ativar o microfone, deu uma travada. A professora Luciana, como conseguir o código INEP com facilidade? As supervisoras de estágio não sabem, às vezes, a própria direção não sabe, e já aconteceu comigo de ter 2 escolas com quase o mesmo nome. Uau! Eu confesso que no início da avaliação da prática eu também fui caçar isso, sabe? Porque a gente procura mesmo para tentar ao máximo, né, dar as informações mais completas para vocês. Então eu fui caçar isso. Eu vi que no site do INEP tem uma plataforma, tá, de escola de educação básica, que é como se fosse eu esqueci o nome que se dá, mas é um sisteminha online, que a pessoa, BI, né, Power BI, e a pessoa vai lá e faz a busca da escola, tá? Agora, eu confesso que quando eu testei, travou, demorou, não consegui baixar com facilidade, tá certo? Mas eu posso tentar novamente e ver se está com um acesso mais rápido. Mas foi assim, foi dando Google mesmo e buscando um jeito de achar essa informação. Ok, a professora Clara pergunta se é necessário haver número mínimo de estudantes habilitados. Não, não tem número mínimo. Se tiver um estudante inscrito nessas condições, no componente de estágio supervisionado, que vai dar regência em escola de educação básica, né? Ele precisa ser inscrito. Não tem número mínimo. Assim como também não tem número máximo. Professora Adriana agora. Professora Adriana quer saber qual o período da realização da avaliação da prática nesse semestre. Vou adiantar aqui para o cronograma, para vocês verem. Mas tá no edital, tá? Deixa eu ver aqui. Eita. Cadê, gente? Não, aqui já é o final. Aqui. Basicamente, já começou, tá? E aí, eu diria, o prazo, a última data, cadê, gente? Para a prestação assíncrona, seria de tudo, né, gente? Eu digo assim, do início ao fim. Já começou e vai até 17 de julho, né? No fluxo, finaliza com o preenchimento do instrumento do orientador. Então, até 17 de julho. Mas não se preocupe que a gente vai tratar disso aqui, tá? Ok, a professora Clara trouxe mais uma pergunta, né? Eu vou ler aqui. Lorena indicou 2 prazos de registro, para 2026.1 até 12 de junho, para 2026.2 até 30 de agosto. Teremos 2 avaliações da práticas, uma em cada semestre? Cada curso precisa participar das 2? Uma em cada semestre, tá? Deixa eu só vir aqui direitinho para essa parte da data, para não ficar nenhuma ponta solta. Ó, aqui, as datas do cadastro são essas. Uma para o primeiro período da AP, as datas do cadastro e inscrição, né? Uma do primeiro período da AP e outra para o segundo período da AP, tá? Então, assim, se houver estudantes habilitados nos 2 períodos, né, vai ter a participação, tá? Se não tiver, como o Silene chamou a atenção, é só preencher a declaração de inexistência e acaba aqui o processo, tá bom? Mas todos os cursos de vocês, né, estão enquadrados na AP 2026, o que engloba o primeiro período e o segundo período. Pronto, o professor Matheus levantou a mão, tá aguardando. Eu não sei se ele quer tirar. Boa tarde, pessoal. Eu fiquei com uma dúvida. Eu conversei um pouco com Sirlene, mas ainda assim me restou uma dúvida. Neste momento, neste semestre, os meus alunos estão matriculados em estágio 3, que é um ensino não formal.
Alguns alunos estão fazendo ainda o estágio 2, porque eles não conseguiram fazer no semestre passado. No entanto, esses alunos que estão fazendo estágio 2 em atraso, eles estão reprovados em estágio 2. Eles vão aguardar uma nova oferta, que não sei quando vai acontecer, pode ser que só aconteça no próximo semestre, ou pode ser que abra um planejamento extra, mas é provável que só aconteça no semestre que vem. Aí eles vão ser novamente matriculados em estágio 2 e vão receber a nota do estágio 2. A minha questão é, esses alunos que estão realizando o estágio 2 atrasados, mas que não estão matriculados em estágio 2 neste momento, esses alunos estão habilitados a fazer essa prova? É o curso, professor Matheus? Desculpa, é de licenciatura em teatro à distância. Tá, vamos lá. Os dois componentes são de regência de classe? Tanto estágio 2 quanto estágio 3? O estágio 3 é ensino não formal. Então, eles podem dar aula em qualquer espaço não formal. Né? Ou seja, não é escola de educação básica. Exatamente. E o estágio 2? O estágio 2 era. Porque eles já vão... Neste momento, eles não estão matriculados em estágio 2, entendeu? Eles não estão matriculados. Esses alunos que estão atrasados em estágio 2, eles já foram reprovados em estágio 2 em 2025.2. Neste momento, eles estão fazendo o estágio para poder finalizar, mas eles só vão receber essa nota quando eles forem novamente matriculados em uma nova oferta. Ah, então peraí. Eles estão cursando, mas eles vão ser rematriculados apenas para o lançamento da nota. Da nota no futuro, justamente. No futuro. Veja bem. Silene, o que você respondeu para ele? Eu não respondi porque esse só chegou para mim agora. Ele já veio aqui e falou. Eu estava entendendo que eles estavam matriculados no estágio 2. Então, se estão matriculados, inscreve na AP, tudo direitinho. Eles não estando inscritos, assim, a AP ela não faz essa comparação da universidade, né? Do histórico do estudante com a inscrição do docente. Porque o que não deveria ser assim, o correto seria o estudante aguardar ele ser matriculado. Então, ele só iria para a regência no ano que vem, digamos, e agora se ia declarar que não tem estudante habilitado, e ano que vem, quando eles fossem fazer, seriam inscritos normalmente. Não sendo essa possibilidade possível, eu acho que Eles estão se formando, entendeu? Eles se formam agora no próximo semestre, já é a finalização do processo. Já é a apresentação do TCE. Então, essa disciplina deve ser ofertada pro forma no próximo semestre, só para registro. Eu acho que é menos prejuízo para o estudante ele ser inscrito agora. Vamos ver se a Lorena concorda comigo. Por quê? Se ele não for inscrito, vai ter no ano que vem no histórico escolar dele que ele fez a disciplina. E quando for buscar em ENAD, ele vai estar irregular, porque ele não teve inscrição. E aí a gente vai ter pelo menos a regularidade da AP dele, né? Independente de ter sido o mesmo semestre que vai constar ali no histórico oficial, eu acho que é mais acertado inscrever esses alunos. Porque vai ser um problema maior justificar o INEP, talvez eles não possam colar grau, porque seria um aluno que deveria ter sido inscrito, mas que não fez AP dentro do período. Então, eu acho mais prudente inscrevê-los e ter o registro, a regularidade deles na AP. Então, no caso, eu registro apenas os estudantes que ainda estão fazendo o estágio 2, mesmo que não estão matriculados. Isso, porque os outros finalizaram no ano passado. Ano passado, o curso não foi habilitado, então já foi. Todos eles estão dispensados, já concluíram esse componente. Então, só esses que ficaram pendentes, que vão fazer agora, que serão inscritos. Concordo plenamente com Sirlene. Gente, porque veja bem, só para deixar claro, o edital, ele não fala sobre estar inscrito ou não em um componente. Nós trazemos dessa forma porque é a prática. Essa é uma situação atípica, ok? Nós trazemos dessa forma porque é a prática, né? Via de regra, o estudante precisa estar inscrito no componente para cursá-lo, ok?
essa situação é exceção, né, no curso dele por outros motivos, ok? Até porque, para a STI gerar a planilha, para ir para o INEP, ele tem que estar inscrito no componente, não tem como. Então, no caso do professor Matheus, a gente vai ter que ver, viu, professor Matheus, o senhor vai precisar conversar com a gente para, se forem muitos estudantes, eu não sei, são quantos estudantes, professor Matheus? Pouquíssimos, a gente está falando de 4, 5 Ótimo, então não precisa de planilha, dá para fazer individualmente, tá? Porque para que a STI gere a planilha para inscrição em lote, tem que estar inscrito no componente, tá bom? Próxima Lori, pergunta. Oi, amor. deixa eu só complementar um finalzinho que ele tinha falado comigo, era a preocupação em relação ao prazo, que eu não sei, mas eu acredito que esses alunos já estão em vias de começar essa regência. Então, o que eu passei para ele foi para já procurar orientador, já procurar supervisor e tentar agilizar para que o aluno tenha tempo ainda de participar. Como as inscrições já estão abertas, né? Então, já fazer o mais rápido possível para dar tempo dos alunos participarem da avaliação da prática antes que eles encerrem aí o componente. Certo. Mais alguma pergunta do chat? Na ordem? Tem, sim. O professor Marcos Vilagóis. Se o coordenador do curso for alterado em fim de julho, o que devemos fazer? O coordenador do curso. Isso, o coordenador do curso. Ah, tá. Professor, isso é comum, não fique se preocupado com isso, não. No meio do processo, não é o ideal, né? Dizer que é o ideal, não é o ideal. Mas no meio do processo, acontece sim de ter troca de coordenadores de cursos. E aí, você vai sinalizar para a gente que o senhor está saindo, vai dar o contato de quem está chegando, para que a gente possa fazer tantos procedimentos administrativos de registro desse coordenador no sistema EMEC, né? E ele possa ter acesso ao sistema ENAD, tá? E também para a gente passar para ele as orientações, tá certo? E o professor Obadias levantou a mão. Eu acho que alguém levantou antes dele. Não? Deixa eu ver. Matheus já falou, né? Então é o professor Abadias mesmo. Pode falar, professor. Oi, gente, boa tarde. Uma dúvida aqui. Quando a gente vai registrar o aluno regular e irregular no CIGAR, existe apenas, pelo que eu percebi, apenas um tipo de registro. Se o aluno está regular ou irregular no INEP, não discrimina teórica e prática. Isso mesmo, mas vamos guardar essa pergunta para a parte da regularidade e irregularidade? Das assessoria técnica, das redes estaduais de educação. Que é para a gente não pular, beleza? Eu acho que tem mais pergunta no chat, mais alguma informação no chat, eu acho que chegou coisa nova, ou não? Tem algumas pontuações aqui, não necessariamente perguntas, mas a professora Luciana Dutini, ela informa que os dados das escolas pelo Google não são confiáveis. Então, ela informa que quando ela estava no PIBID, as informações sobre a escola campo eram uma bagunça. Né? Nem o site da Secretaria de Educação. Quando eu falei Google, professora, não foi de ir no Google, foi no Google para chegar na informação no site do INEP, tá? Só o caminho de busca mesmo, mas para chegar lá, não foi para ir para a fonte ser o Google, certo? Mas se o próprio site da Secretaria de Educação não é confiável, misericórdia. Realmente, assim, é uma luta, né? É uma luta. Porque, de fato, pessoal, era para a escola saber o seu próprio código INEP. Né? A realidade é essa. Então, por mais que a gente tente um recurso, tente buscar na internet, a escola deveria saber. Ela recebe, né, recursos do Ministério da Educação, pelo menos as públicas, né? As privadas têm que ter o registro também para poder funcionar. Então, a escola dizer que não sabe, às vezes é porque o funcionário não sabe, não vamos julgar todos, mas né, um papel que está guardado em um determinado lugar. Então, a gente só consegue orientar mesmo que busque por essas fontes, porque não existe, como a Lorena falou, essa base de dados eu também consultei na época, a gente estava procurando, a gente pode verificar, como ela falou, se hoje já está mais funcional, digamos assim, mas o correto é que a escola tenha o seu código INEP, né? E que aí os professores passem para vocês. Talvez buscar junto à direção,
talvez o próprio supervisor não conheça, mas orientar que ele busque junto à direção da unidade, porque a escola precisa conhecer, né, o seu código. A escola precisa, mas o INEP também devia fornecer aquilo que ele cobra, né? Porque ele cobra da gente, mas ele não se dá o trabalho de fornecer. Eu acho que, assim, o INEP já faz um tempo que vem tomando decisões e atitudes extremamente autoritárias, não dialogadas, não negociadas, que estão aumentando a nossa sobrecarga e não tem absolutamente nenhuma resistência a isso. Desculpa, gente. Mais alguma coisa, João? Tem a professora Adriana, que também fez uma pontuação, que é o registro deve ser o quanto antes, para termos prazo para a realização da avaliação prática. Considerando que o recesso junino começa em 19 de junho, mas tem escolas que antecipam o final das aulas com projetos, eventos, etc. Perfeito. É uma ótima pontuação que, inclusive, a gente vai trazer à tona na parte do cronograma, né? Porque uma coisa é o cronograma do INEP, outra coisa é o calendário escolar. Então, tem que ter ali um alinhamento dos dois, porque, infelizmente, parece que os dois não se conversam muito bem. Tá? Então, ok, vamos dar continuidade aqui. Mais alguma pergunta, gente? Se tiver, por favor, levanta a mão, abre o áudio. Não? Ok. Tá certo, professor Badias disse que vai sair. Ok, professor Badias. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Então, vamos lá. Dar continuidade aqui. Cadê? Passei demais. Passei. Ah, tá. Aqui. Isso. Isso. Vamos lá, né? Falar sobre a regularidade e a irregularidade dos estudantes na avaliação da prática. Quem está regular? Qual é o estudante que fica regular na avaliação da prática? O estudante está regular quando ele preenche o seu questionário de AP. Preencheu o seu questionário de AP por completo e enviou, ele está regular. Tá? E o coordenador pode realizar essa verificação no próprio sistema ENAD, né? No cadastro do estudante. Vai informar, né, no final, se ele preencheu ou não o seu questionário de AP. A Lorena, então, quer dizer que se ele não realizou a aula, ele vai ficar regular, mesmo sem realizar a aula? Estou dizendo isso, é isso mesmo. Porque o que acontece? Não estou dizendo, gente, que os instrumentos do supervisor e nem do orientador não devem ser preenchidos. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Até porque a avaliação da prática, ela é composta por esse conjunto de instrumentos para que o INEP faça um diagnóstico correto da realidade. Então, se os instrumentos não são preenchidos por todos os atores, a gente vai ter aí erros gravíssimos, né, de viés, de análise de dados, certo? Então, é importante. Mas para o INEP, para o estudante estar regular, basta de preencher o questionário de AP por completo e enviar. Eu creio, interpretação minha, que esta determinação do INEP, né, se dá para que o estudante não seja prejudicado em caso do supervisor não conseguir preencher o seu instrumento de avaliação, certo? Então, aí o estudante não fica refém do supervisor para ficar regular ou não. Ele apenas depende dele mesmo, depende da sua inscrição e depende dele mesmo para a sua regularidade, tá? O INEP emitirá, né, dentro do prazo do cronograma, o relatório de regularidade via sistema ENAD, onde vai ter a lista de todos os estudantes que estão regulares. Só vai constar nesse relatório quem está regular, via de regra. Então, se o estudante foi inscrito e ele não consta na lista, via de regra, ele está irregular.
provavelmente o que aconteceu? Ele não preencheu o seu questionário de AP. Agora, aqui tem a observação, né? A coordenação precisa baixar. Ô, Jean, acho que tem o microfone aberto aí. Você vê? A coordenação precisa baixar esse relatório, verificar esse relatório e arquivar. Os coordenadores que estão há mais tempo com a gente sabem bem que, infelizmente, os relatórios de regularidade do INEP estão aparecendo já com erros, tá? Então, a gente sempre pede para vocês verificarem, tá bom? Se algum estudante deveria estar porque preencheu o questionário, mas não aparece lá, sabe? E aí vocês podem nos notificar, tá bom? Porque aí a gente abre demanda ao INEP para que ele faça essas correções, tá certo? E por que arquivar? Porque há uma troca, né, de coordenadores com certa frequência. Então, é importante que essa informação esteja acessível às próximas gestões. Então, esses são os regulares. Quem é que está irregular? Quem está irregular é, obviamente, quem não preencheu o questionário de AP, tá? Ou quem não foi devidamente inscrito, isso inviabilizou o preenchimento do seu próprio questionário, porque ou colocou um supervisor errado, ou colocou um orientador errado, ou colocou uma escola errada para aquele estudante que não correspondia com a realidade. Ou simplesmente o estudante foi inscrito, mas ele não foi informado que foi inscrito. Então, ele nem sabia que ele tinha que fazer isso, né? Então, são casos que geram irregularidade do estudante. Aí, como eu disse, esse estudante, via de regra, não vai constar no relatório de regularidade emitido pelo INEP. Tá ok. Então, o que está regular, beleza, né? Tá lá bonitinho, não tem o que se preocupar. Agora, e os irregulares, né? Como regularizar os estudantes que ficam irregulares? Porque estudante irregular não cola grau, não tem diploma expedido. Então, como regularizar esses estudantes? O que o INEP disponibiliza para regularizar estudantes na avaliação da prática é a declaração de responsabilidade da IES. É uma declaração que vai estar disponível no sistema ENAD para os coordenadores, tá? Então, em quais situações, né? Eu já falei de algumas aqui, mas esse edital foi bem explícito sobre os tipos de declaração de responsabilidade. Então, um tipo, o estudante habilitado não inscrito, ou seja, era para o estudante ser inscrito e ele não foi. Então, esse é um estudante que fica irregular, né? Como a própria caso do professor Matheus, Selene trouxe essa questão, né? Era para ser inscrito e não foi. Estava habilitado e não foi inscrito. Então, se for esse caso, né? E o estudante já concluiu todo o estágio dele e era para ele ter sido inscrito e não foi. Então, vai ter tem um prazo lá no cronograma para o coordenador ir lá e preencher a declaração de responsabilidade. E aí, automaticamente, esse estudante passa a estar no relatório de regularidade do INEP. Outro tipo de declaração, o estudante foi inscrito, mas não foi informado que foi inscrito. Então, ele já concluiu o seu estágio, foi inscrito, mas não foi informado que tinha que realizar aqueles papéis de fazer o questionário, de dar aula, enfim. Então, também vai ter essa declaração lá. Outra situação, estudante pendente por dificuldades técnicas, que tem muitas, tá? O sistema ENAD tem muitas instabilidades. Então, vamos dizer que o estudante ele foi inscrito corretamente, ele foi informado da sua inscrição, do que ele precisava fazer, mas por motivos operacionais, por motivos técnicos que ele não tem culpa nenhuma, nem nós, a IES, né, a Instituição de Ensino Superior, ele não conseguiu preencher o seu questionário. Então, vai ter esse tipo de declaração lá também disponível, tá bom? Então, ele já concluiu tudo, mas não conseguiu, porque o sistema não estava funcionando corretamente, né? Sabemos que essa não é uma responsabilidade da IES, sabemos. Já abri demanda sobre isso ao INEP, que disse que ia avaliar essa situação, mas mantiveram por esse formato aqui, tá bom? Para regularizar o estudante. O outro motivo é simplesmente que o estudante não preencheu completamente o seu questionário. Ele foi inscrito, ele foi informado da sua inscrição, mas simplesmente, por qualquer outro motivo, ele não preencheu. Então, ele concluiu o estágio, foi inscrito, foi informado, mas por qualquer motivo, que não foi motivo técnico, ele não preencheu o seu questionário. Então, essa é uma outra
forma de declaração para regularizar esse estudante. Um outro caso que pode acontecer, mas não é bem sobre regular ou irregular, é apenas um erro, mas que precisa ser sanado, é o estudante não deveria ter sido inscrito, mas foi. Ele não estava habilitado, mas ele foi inscrito. Então, esse é um erro que também pode ser corrigido por meio da declaração. Ou seja, gente, formas de regularizar estudante. Qual a forma? Eu preciso regularizar esse estudante. Ele ficou irregular. E ele já concluiu todo o estágio. O que é que eu tenho que fazer? Preencher a declaração de responsabilidade da IES. Ponto. O coordenador preenche. O que mudou nessa edição, gente? O que mudou, né? Os coordenadores das edições anteriores sabem que o estudante só era inscrito uma única vez na avaliação da prática. Não importa. Se ele foi inscrito uma vez, ele não vai ser inscrito de novo. Não importa o que aconteceu. Só que essa edição muda um pouco isso aí, né? Ele traz uma situação em que o estudante deve ser reinscrito, tá? Que é o seguinte: o estudante não preencheu o questionário dele, ou seja, ele foi inscrito, mas como a gente, por qualquer motivo que seja, técnico ou não, ele não preencheu o questionário dele e ele não concluiu o estágio. Porque observe aqui, ó, todas essas opções que a gente viu aqui anteriores, o estudante concluiu o estágio com a atividade de regência. Ele concluiu por completo, tá? Aqui é uma situação em que ele não concluiu. Então, ele vai de novo, por qualquer motivo que seja, se inscrever novamente em um componente de estágio com atividade de regência em escola de educação básica. E aí, nesse caso, aí ele vai precisar ser reinscrito, certo? Então, o estudante foi, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. O estudante foi inscrito agora, em 2026.1, tá? Ele estava fazendo, vou dar um exemplo hipotético. Ele estava fazendo o estágio 3, tá? Que está dentro dali das condições certinhas. Ele estava fazendo o estágio 3 e foi inscrito na AP porque, de fato, ele estava habilitado. Só que aí o que aconteceu? Ele não fez a AP. Mesmo inscrito, mesmo informado, ele não fez. Ele não preencheu o seu questionário de AP. E no próximo semestre, ele ainda vai fazer um outro componente, que é o estágio 4, hipoteticamente, onde também ele vai realizar atividades de regência em escola de educação básica. E aí o que acontece? Esse estudante que foi inscrito agora, mas que não fez, vai ter que ser reinscrito no próximo semestre. Então, isso muda um pouco a dinâmica no sentido de assim, ó, os cursos que têm mais de um componente curricular com atividade de regência em escola de educação básica é que vão precisar ficar atentos nisso aqui. Entende? Porque a gente pede para vocês escolherem um, né? Para a gente ter como norte, para que a STI baixe a lista, a planilha e tal. Mas se tem um segundo componente em que o estudante poderá se inscrever no próximo semestre e ele não realizou a AP anteriormente, mesmo sendo inscrito, então ele vai ser reescrito novamente, tá? Pronto, então, alguma pergunta, gente, sobre essa última parte? A professora Bianca Denise levantou a mão e a professora Luciana, em seguida. Professora Bianca. Oi, é Moema, na verdade, aqui de novo, junto com Bianca. Estamos juntas. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, em relação a isso que você acabou de falar, Lorena, na verdade, a gente teve alunos, a nossa regência acontece no estágio 4, que é o último estágio, tá? A gente teve aluno que estava matriculado no estágio 4, que a gente inscreveu no ENAD, e que, na verdade, ele desistiu, ele abandonou o estágio 4, então ele não fez. No meu entendimento, eu já teria que inscrever ele de novo no próximo semestre que ele se matriculasse. Isso não era assim antes? Eu estou tentando entender se eu fiz alguma coisa errada antes, na verdade, porque ele estava matriculado, ele desistiu da disciplina, a gente tinha inscrito ele ficou inadimplente, mas ele ficou inadimplente porque ele não concluiu mesmo, né? Aí a gente tem que inscrever ele de novo quando ele fizer estágio 4 outra vez, não é isso? Então,
Veja bem, é isso. Via de regra, é isso mesmo. Ele estava habilitado e foi devidamente inscrito, mas desistiu, certo? Então, se no período subsequente, no segundo período agora da AP, ou na próxima edição, que é ano que vem, certo? Ele estiver habilitado novamente, ele vai precisar ser inscrito. Você vê de novo, E ele vai ficar irregular até lá, é o que diz, tá? Sim, porque ele não, mesmo que ele tivesse irregular, ele não ia conseguir formar porque ele não concluiu a disciplina, né? Eu achava que já era assim, então. Não era. A outra pergunta que eu tenho é o seguinte, ó. A gente tem aqui, com frequência, alunos que, pela norma que o MEC coloca, a gente tem que inscrever ele como habilitado ao ENAD, apesar da gente saber que ele não vai concluir o curso no ano que ele está fazendo ENAD, tá? Então, por exemplo, todos os alunos que faziam, pelo menos, agora o curso vai mudar porque a gente está com matriz nova, mas por enquanto ainda está com reflexo das matrizes antigas. Todos os alunos que faziam bacharelado e faziam reingresso para a licenciatura, quando eles faziam reingresso, a maioria deles já era habilitado para o ENAD, porque ele já entrava com, sei lá, 80%, 70 e tantos por cento do curso concluído. Então, ele faltava fazer os 4 estágios, pelo menos, da licenciatura. Às vezes, os 4 estágios, as 2 didáticas. Mas ele já estava habilitado para o ENAD, apesar da gente saber que ele ia levar pelo menos 2 anos para concluir o curso, porque ele tinha que fazer um estágio em cada semestre. Mas a gente tinha que inscrever ele no ENAD. Eu entendo que a gente continua tendo que inscrever, né, para avaliação teórica, que eu falo, não para a prática. Para avaliação teórica. Daí, o que acontece? A minha pergunta para vocês. A gente inscreve porque a gente tem a obrigação de escrever. Ele pode não... Porque eu sei que se a gente inscreve e ele preenche o questionário e depois ele não comparece, isso é ruim para o curso, né? Porque o curso fica como se ele tivesse tirado 0 e vai ser ruim para a avaliação do curso, eu acho. Mas se ele não preencher o questionário, isso dá problema para a gente? Falando da avaliação teórica, né, Pro? Da avaliação teórica, isso. Olha, nós estamos na P, no confundamento dos nossos coordenadores. Tá bom, desculpa. É que na hora que você falou alguma coisa do questionário, eu me lembrei disso. Eu tenho que perguntar depois isso, então. Tá. Sirlene ia responder alguma coisa, Sirlene? Você quer responder? Não, eu ia falar rapidamente, só que o aluno, ele se ausentar à prova, não diminui a nota do curso, ele não é considerado. Só se ele for e responder tudo errado, aí a nota vai ser considerada. Mas ele não indo não traz prejuízo ao curso, em relação a esse parêntese da avaliação teórica, tá? E ele não prejudica o funcionário também não? Não, ele só se prejudica, ele vai ficar irregular, mas para os indicadores... Mas ele não vai se formar, então, na verdade, eu acho que ele nem se prejudica, mas tá bom. Desculpa, eu fora da hora. Quem é a próxima pessoa? Nada, Pro? Quem é a próxima pessoa? Até era então, Luciana, ninguém mais era a Luciana levantou a mão. que tinha levantado? Que tinha levantado? Era eu, sim. Sim. Veja só, uma dúvida que agora me distraí um pouco, esqueci qual era, vou tentar lembrar, mas tem a ver com essa questão de fazer e não concluir e tal, porque agora eu fiquei com uma dúvida. A gente está falando da inscrição mais de uma vez ou da realização da prova mais de uma vez? Não, a gente está falando da inscrição mais uma vez. Porque, então, não reinscrição. A gente está falando da inscrição mais uma vez. Porque essa inscrição mais uma vez significa que ele não fez a prova. Não terminou. Ou seja, então, mesmo que a pessoa, digamos, a pessoa fez o estágio de residência nesse semestre, foi lá, fez tudo direitinho, ficou regular. Só que ela não termina o curso porque ela deve outras disciplinas teóricas. Ela vai ficar sem ser inscrita de novo porque ela já fez. Ela concluiu. Então, é apenas a inscrição que pode ser refeita. Isso, então veja bem. Realizada 2 vezes. Se ele... Isso continua igual. Se ele foi inscrito e já fez, não tem por que reinscrevê-lo na Não tem por que reinscrever. Sim, tá. Era só para confirmar, porque eu fiquei com essa dúvida entre inscrição e realização da prova.
E apenas aqui, só para complementar uma coisa, no edital, no item 6.1.1, está dizendo que quando houver mais de um componente de regência, que é recomendável, não é obrigatório, mas eles indicam que preferencialmente a inscrição seja realizada no último semestre de estágio de regência. Isso. Né? Por isso então, que a única maneira dele ter feito e não colar grau é se ele estiver devendo disciplinas teóricas. Então, veja bem. Essa questão é uma sugestão do INEP, tá? Tem coordenadores que não colocam o último componente de estágio. Tem coordenadores que colocam o penúltimo, certo? Mas sendo o último, que é a recomendação, essa situação aqui só vai acontecer se ele tiver que repetir o componente, né? Ele não fez a avaliação da prática porque abandonou ou foi reprovado no componente, não sei, certo? Sim, porque eu estava pensando, porque de fato é mais fácil se for o último, tem menos probabilidade de dar... Isso acontecer, Enfim, mas aí era só isso, com dúvida entre inscrição e realização. Então, ok. Perfeito. Jussara, a pessoa estudante que não completa os passos para a realização da ENAD consegue formar os estudantes habilitados ao ENAD que não realizarem o ENAD só conseguem se formar se forem regularizados. Caso contrário, não, precisam aguardar a regularização. Aqui no caso a gente mostrou, né, as formas de regularizar. Pode ser por meio da declaração de responsabilidade, na maioria dos casos de quem já completou o estágio, ou pela reinscrição, a depender do caso. Jean? Professor Marcos levantou a mão. Pode falar, professor. Oi, só para deixar bem claro aqui para eu entender. Então, a gente tem estágio 2 e estágio 3, que são de regência. Esse semestre está sendo dado estágio 3. Eu vou inscrever todos na educação básica. Vou inscrever todos os alunos que estão fazendo educação básica, estágio 3, agora. E eles vão ter que fazer a parte deles também. E assim como eu vou ter que escrever o orientador nosso e o supervisor da escola, o código do INEP da escola, enfim. Semestre que vem, eu vou inscrever os estudantes que estão matriculados no estágio 2, não é? Então, eu vou ter uma parte que preencheu com estágio 3 e outra parte que fará com estágio 2 no semestre que vem. Não necessariamente. Vamos lá. O que a professora Luciana leu no edital, né? E a gente também explicou isso para vocês por e-mail. Veja bem. Para os cursos que têm mais de um período de realização de estágio com atividade de regência em escola de educação básica, né? O senhor está dizendo que o senhor tem estágio 2 e estágio 3 que tem essas condições. É isso? Sim. Pronto. O INEP recomenda que você escolha o último. Ou seja, você vai escolher agora. Um dos componentes. O estágio 3 agora, então. Você escolheu o estágio 3, certo? E o INEP vai respeitar essa escolha. Então, se você escolhe o estágio 3, tá? Quem vai fazer estágio 2 no próximo semestre não vai estar habilitado, porque você seguiu o que o INEP recomendou, escolher o último período em que há regência de classe. Mas então tem alunos que não precisam fazer avaliação prática. Isso, vai ter alunos que não vão estar habilitados conforme a escolha do período, a escolha do componente. Porque semestre que vem, então, não terá avaliação do ENAD para os estudantes. Não vai ter habilitados, né? A avaliação vai ter, o seu curso continua enquadrado. Mas naquela primeira etapa do fluxo,
em que o senhor preenche se há ou não estudantes habilitados, o senhor vai declarar que não há. E acaba ali. Isso Então, porque, eu tenho uma professor, escolha. provavelmente todos esses alunos que não estarão enquadrados no próximo semestre vão fazendo o seguinte, que o próximo semestre eles estão no estágio 2, no mesmo seguinte no 3. Então, você não vai inscrevê-los esse ano no segundo semestre, mas, via de regra, eles vão entrar no primeiro semestre do ano seguinte, que até então o ENAD das licenciaturas é realizado anualmente. Se Entendi. você inscrevesse nos dois, ano que vem não teria aluno, digamos, no primeiro semestre. O senhor ficou com dúvida ainda, né? É porque, posso me meter, já me metendo? É porque tem curso que vai oferecer algumas disciplinas anualmente, não sei se é o caso de teatro, então, só vai ter o estágio 3, no caso, uma vez por ano, e tem curso como o meu que oferece todos os semestres. Então, a gente vai ter estudante, no nosso caso, o estágio de regência é o 2. A gente vai ter estágio de regência 2, o estágio 2, todos os semestres. Então, tem que ver qual é a situação do curso, porque nós vamos ter habilitados todos os semestres. Outros cursos podem não ter. Exato. Exato. Se o senhor ainda ficou com dificuldade, professor Marcos, o senhor pode ligar para a gente. No final, eu vou colocar todos os nossos contatos, tá bom? Que aí a gente pode dar uma orientação mais próxima, né? Não, eu entendi. Então, só estágio 3 agora esse semestre. Minha preocupação é porque já começou. Então, eu não sei se os alunos já estão entrando na escola ou não. Minha preocupação é essa. Por isso a conversa com o orientador de estágio, né? Por isso essa parceria. Mas agora quem está sabendo como funciona, né? Agora é que eu vou poder ligar para ele, né? É. É porque para teatro é curso novo, né? Teatro, dança, é tudo novidade. Então, vai ser mais corrido esse ano, de fato. Entendi. Entendi. Pronto. Então, a gente está chegando no final, né? Esse aqui é o cronograma desse primeiro período agora, né? 2026.1, vamos dizer assim. A versão oficial e completa está no edital, que a gente já mandou para vocês, mas vamos reenviar. Então, a primeira etapa, a etapa agora mais urgente, é essa daqui, de preenchimento da declaração de existência ou inexistência de habilitados, de cadastro de orientadores e supervisores de estágio e de inscrição de estudantes, até 12 de junho. Em seguida, vem o preenchimento do questionário de AP pelos estudantes. Esses aqui são os limites, né? São os limites. E acaba tudo aqui, tudo eu digo assim, né? Até a parte mesmo da avaliação da prática em si, o limite dela é 17 de julho, tá? A partir de 9 de julho vai estar aberto o preenchimento da declaração de responsabilidade da IES para regularizar estudantes irregulares. E a partir de maio, o INEP informa que vai começar o pagamento aos supervisores pelo INEP, tá? Aí uma questão que eu repito aqui, né? Uma coisa é o cronograma do INEP, outra coisa é o calendário escolar. A gente sabe que há divergências, né? Desde a primeira edição que isso foi colocado. Então, é importante justamente essa parceria, né, entre os atores para que as coisas fluam da melhor maneira possível, tá? Qual o limite para o estudante realizar a aula? Né? Até quando o estudante pode realizar a aula? Pelo calendário do INEP, é até o momento em que o supervisor pode preencher seu instrumento, tá? Que aqui está como 7 de julho. Ah, Lorena, mas o edital diz que o supervisor tem até 10 dias após a realização da aula para preencher seu instrumento. Claro, o ideal é que não deixe para o último dia, mas o sistema não vai impedir, pelo menos não foi assim até agora, né, que o supervisor tenha a aula no mesmo dia e preencha o seu instrumento no mesmo dia, tá? Então, limite para o estudante realizar a aula é no último dia que o supervisor tem para
preencher seu instrumento. Gente, sabemos que são muitas informações, principalmente para quem está chegando agora, né? Então, a gente tem uma série de materiais de apoio, que alguns já estão aqui na nossa página do Análise das Licenciaturas, que Jean, nosso estagiário querido, sempre está atualizando. E outros nós vamos ir postando e mandando também para vocês por e-mail, né, paulatinamente. Então, normativas do INEP, nós já enviamos as que saíram, vamos reenviar. Junto com as planilhas que a STI vai disponibilizar, nós vamos enviar um guia que vai mostrar como fazer a inscrição em lote, passo a passo de fazer a inscrição em lote no Sistema ENADE. A gente já tem na nossa página, mas vai reforçar manuais do INEP para cada um desses atores. O INEP também disponibilizou os modelos do instrumento de AP, do questionário de AP, do estudante, do instrumento de supervisor, para quem já quiser conhecer de antemão. Mais para o final, a gente já tá disponível, mas a gente vai enviar para vocês um manual de registro da situação no ENADE, no histórico escolar do cigarro. A gente também vai enviar um tutorial de abertura de demanda ao INEP. A Lorenza está falando de demanda ao INEP, o que é demanda ao INEP? É o seguinte, sempre temos BOs para resolver, né? Então, durante esse processo, tanto nós, NACG, como PI, como vocês, coordenadores, orientadores, estudantes, supervisores, vão precisar abrir demanda ao INEP, algum erro de sistema, né? Geralmente são inconsistências do sistema, geralmente é isso. Ou o INEP não cumpriu um prazo que ele disse que ia cumprir. Às vezes ele abre um instrumento que já era para ter aberto, demora de abrir. Então, são situações em que todos nós podemos abrir demanda ao INEP, e a gente tem um tutorial de abertura de demanda para isso. Lorena, não é melhor o NACG abrir ou a API? A gente sempre explica para vocês que a forma de abrir demanda é a mesma, independente de quem está abrindo, né? Então, não tem uma hierarquia de que é melhor se fulano abrir, é pior. Não tem. Agora, o que é que a gente faz, né? Vocês abriram demanda, o INEP está demorando de responder. Às vezes, o que é que eu faço? Eu abro uma demanda, reforçando a demanda que você abriu, para dizer, INEP, está demorando de responder isso aqui. Né? E além disso, como eu citei para vocês, tem a própria ouvidoria do INEP, se o negócio está amarrando. Mas eu preciso dizer uma novidade para vocês. Não sei se vocês já repararam, né? Mas agora tem um prazozinho. Quando você abre uma demanda para o INEP, ele te diz em quantos dias aquela demanda vai ser respondida. E, no geral, está sendo cumprido. Eu acho que eles escalonaram por grau de dificuldade, tá? Outro material que nós vamos enviar. Nós fizemos um guia de boas práticas aos coordenadores para lembrar algumas coisas interessantes que podem ser feitas e que vão auxiliar vocês e os estudantes, tá? Janderson também elaborou, em conjunto comigo, perguntas frequentes, tá? Que são demandas que nós já abrimos ao INEP, que eles já responderam de questões que não estão claras. A gente vai mandar para vocês esta apresentação, a gravação deste webinar, outros links úteis da página do INEP. A gente também posta no Instagram, geralmente, orientações diretamente para os estudantes e a gente compartilha com vocês. E uma coisa muito importante, gente, a gente tem um grupo no WhatsApp que é exclusivo para vocês, coordenadores, orientadores da UFBA e técnicos administrativos dos colegiados, tá? Esse grupo é um grupo em que a gente compartilha, né, mensagens mais céleres, tira dúvidas, um ajuda o outro, né? A professora Luciana aqui ajudando o professor Marcos, e esse é o objetivo, esse é o espírito do grupo, né? Em que a gente ali circula informações. Então, vocês que estão chegando agora, com certeza vão receber bastante apoio de coordenadores que já estão. Então, aí tem um QR Code, tá na tela, para já entrar no grupo do ENADE das licenciaturas, quem quiser. Não é obrigado, gente, não é obrigado, eu sei que tem gente que não gosta. Então, as informações oficiais vão continuar sendo passadas por e-mail, mas se você quiser entrar, eu creio que vai ser de grande valor. Tá bom? Porque aí você vai saber, o sistema está dando erro, é só comigo? Você vai ver que a galera toda está dizendo, comigo também, comigo não deu certo, comigo... É assim. Então, se possível, entre no grupo do WhatsApp. A gente também vai mandar por e-mail o link, caso você não consiga
acessar por esse QR Code, tá bom? Vou voltar lá no QR Code, tá? Mas deixa eu só dizer que a gente vai ter, reforçando que a gente vai ter um próximo webinário com as licenciaturas para falar especificamente da avaliação teórica e da PND, só que a gente está aguardando ainda a publicação do edital específico, que geralmente, né, Lene, sai mais assim para o meio do ano, né? Já que a avaliação acontece no fim do ano. Isso, ele costuma sair lá final de maio, entre maio e final de junho, digamos. Exato. Aqui eu abro para pergunta no final, mas antes, aqui estão os nossos contatos, tá? A nossa página, a gente tem e-mail, a gente tem o telefone fixo, WhatsApp. Vocês sabem que os técnicos estão em greve, né? Mas eu estou sempre, por causa dessas demandas, em contato aqui com o Jean, e sempre que possível, eu estou aqui também respondendo. Outra coisa, gente, que está até no guia de boas práticas, né? Muitos de vocês fazem, e quem não faz, fica aqui a sugestão, um evento com os estudantes, né? Uma roda de conversa, um seminário, enfim, para falar sobre a avaliação da prática. Então, caso alguém venha fazer isso, nós do Núcleo de Acompanhamento nos disponibilizamos a estar presente, tá? Agora, o que é necessário? Que vocês façam um contato prévio, para então a gente dizer a nossa disponibilidade e ter, então, uma confirmação de data, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês. Vou deixar o QR Code aqui para entrar no grupo. Quero agradecer a participação de todos vocês, tá bom? Muito obrigada. Estou vendo aqui os agradecimentos de vocês no chat. Obrigada, Jean, por colocar o link do WhatsApp aí. Muito obrigada por Jean, por Sirlene, professora Mônica, que já foi. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas trocas, pelas perguntas, tá? Foi muito bom estar aqui e a gente vai caminhar junto nesse processo. Não se preocupe que andamos de mãos dadas, né, gente? A galera mais antiga sabe, a gente está aqui. Estou aqui, Lori. Aê, prof. Agradecer, né, a participação dos coordenadores e estamos aqui, né, para apoiar no que for necessário aí, ajudar nesse percurso, nesse processo, junto aí ao MEC do ENAD, né, da avaliação prática, né? Obrigada a todos vocês. Exato, obrigada, Jean. Coloca de novo. Obrigada, Lorena, Janderson, Sirlene, pelo trabalho de vocês. Obrigada. Gente, quem não colocou o nome na lista de presença, já vai colocar aí rapidinho de novo o link, tá? Isso é importante até para a gente ter os contatos atualizados de vocês, tá bom? Muito obrigada. Fazer uma palhinha rápida aqui, Lori. Pessoal, eu enviei um e-mail, acho que tenha uma semana, um pouco menos, justamente pedindo que vocês verifiquem se vocês já têm cadastro no EMEC, ou se houve mudança de coordenador. E aí, caso o coordenador atual não esteja cadastrado no EMEC, não saiba se está cadastrado no EMEC, envie um e-mail para mim, vou até colocar aqui no bate-papo também, porque eu preciso fazer esse cadastro no EMEC para que vocês tenham acesso ao sistema ENAD, tá? Senão vocês não vão conseguir acessar. Então, vários já me confirmaram, mas se tiver alguém que é coordenador recente ou que não sabe se está cadastrado, envie um e-mail para upi@ufba, e aí eu informo direitinho quais são os dados necessários para poder fazer esse cadastro o mais rápido possível, porque o prazo já está aberto, né, das inscrições, e um dos BOs, né, Loni, é esse acesso. Né? Às vezes a gente cadastra lá no EMEC, passam as 48 horas e passam mais 48, e aí tem que abrir demanda, tem que o coordenador abrir demanda, tem que eu abrir demanda. Então, o mais rápido possível vocês enviarem as informações, estarem cadastrados, a gente consegue agilizar mais esse processo. E agradecer também pela presença de todos e todas, e fico aqui à disposição também. Colegas, eu estou com uma dúvida em relação a uma questão que foi pedido para eu confirmar. Eu posso tirar essa dúvida com vocês rapidinho, antes da gente ir embora? No e-mail que vocês enviaram, vocês pediram para a gente verificar o nome do componente que está associado, né? E aí seria o estágio 2 no nosso caso. Nesse e-mail, vocês também colocam um código
o código que é utilizado. E esse código é importante para esse processo ou não é importante para esse processo? Pergunto isso porque nós estamos enfrentando um problema com a transição para o SIGA-A. Quando foi feita a transição para o SIGA-A, mudou o código. Porém, somente no caso disso, mudou alguns códigos de alguns componentes, porém, somente no caso de estágio 2, há uma duplicidade de códigos. Então, tem 2 códigos, um código velho e um código novo. E está aparecendo na matriz curricular 2025.2, que é a matriz curricular gerada pelo SIGA-A, o código antigo do estágio supervisionado na nossa matriz. Eu estou, né, junto com a SEAD, junto com o Hilda, na luta para tentar arrumar os milhões de problemas do SIGA-A, né, do nosso curso. E essa foi uma das questões. Eu não sei o que fazer em relação à resposta que eu dou para vocês. Esse código é importante? Se não for importante, está ótimo. Eu confirmo, o nome do componente é estágio 2. Agora, se for importante, aí a gente tem um problema. Veja bem, minha orientação, professor, então, nesse caso, primeira pergunta é, o estudante está inscrito em qual código? É nos 2? Ele estava no antigo, ele foi matriculado no antigo, porque é assim que está aparecendo na matriz. Pronto, então o que é que eu vou sugerir? Na sua resposta, mande os 2 códigos, Tá. informe os 2 códigos e relembre para a gente, né, que há 2 códigos que estão, por erro, há 2 códigos disponíveis. Porque quando a gente repassar para a STI, gerar a sua planilha, ele vai estar ciente disso. Certo? Beleza. Pronto. Fechou. Combinado. Valeu, gente. Olha, hoje eu não garanto o envio dessa apresentação, tá? Mas amanhã eu envio ela para vocês. E o que mais aqui eu prometi que der para enviar amanhã, eu envio também. Tá certo? E lembrando que a STI deu um prazo até sexta para enviar as planilhas, tá certo? Então, abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até breve.